E olha, nós estamos há um ano em pandemia. Desde o final de março do ano passado, os casos de Covid-19 não pararam de crescer. E já perdemos mais de 500 vidas aqui no litoral do Paraná. A partir de hoje, nós vamos exibir uma série de reportagens para mostrar o cenário da pandemia e a dor causada na vida de muitas pessoas. Também iremos falar dos curados, graças a Deus, né? E da esperança por dias melhores. Veja aí. De março. Uma data que jamais será esquecida pelos moradores das 7 cidades litorâneas do Paraná. O primeiro caso de coronavírus aqui no litoral do estado. Esse dia marca a confirmação do primeiro caso de Covid-19 nessa região do estado. Marca um ano de uma mudança completa na rotina das pessoas que vivem por aqui. Oficialmente, o primeiro paciente com a doença na região vive em Matinhos e contraiu a Covid-19 em viagem internacional. Ele apresentou sintomas ao retornar. Resultados laboratoriais confirmaram se tratar da doença. Mas antes mesmo da chegada da Covid-19, o litoral se preparou para atender pacientes infectados pelo coronavírus. Hospital Referência, o Regional do Litoral, montou uma estrutura moderna e voltada para atender pessoas com Covid-19. Inicialmente foram criados 10 leitos UTI e 10 leitos enfermaria. Estrutura que foi ampliada ao longo desses 12 meses. Então, ainda durante o início da pandemia, quando ela iniciava, várias adequações foram feitas em sua estrutura física, na sua composição das suas equipes, para que, chegando a pandemia aqui no litoral, nós pudéssemos dar conta internando os pacientes em tempo oportuno. Ainda no início da pandemia, medidas restritivas foram adotadas na região. As ruas ficaram vazias, estabelecimentos foram fechados, mas as medidas foram relaxadas e parte da população aliviou nos cuidados. Com o passar do tempo, o cenário piorou, até que o Hospital Regional do Litoral não conseguiu mais suportar a demanda por pacientes. Apesar do apoio de hospitais locais, como o de campanha montado em Paranaguá, faltaram leitos para atender todas as pessoas. O litoral do Paraná vivenciou 3 picos da pandemia. O primeiro deles em julho do ano passado. Em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, novo pico. E em março, mais uma elevação no número de casos confirmados e de óbitos em decorrência da doença. O avanço da Covid-19 no litoral do estado é explicado pela região ser muito visitada por turistas e também pela circulação de uma nova variante do vírus. O litoral do Paraná é um local sujeito a grande mobilidade, consequentemente, as pessoas que vêm para cá têm o potencial de trazer o risco e disseminar entre os nossos moradores, e isso aconteceu especialmente nos períodos de feriado prolongado e de férias. E em alguns momentos em que em outras regiões houve a definição de bloqueios, como os lockdown, que as pessoas vieram para o litoral na expectativa de que aqui pudesse encontrar um espaço de liberdade. A disseminação da doença fica ainda mais evidente ao contabilizar as mortes em decorrência da Covid-19. A primeira centena de óbitos por causa da doença levou 4 meses e 9 dias para acontecer. 3 meses e 2 dias depois se passaram até que o litoral registrasse 200 óbitos. Menos de 2 meses, o litoral chegou a 300 mortes. O registro de 400 óbitos aconteceu 49 dias depois. E foram necessários assustadores 19 dias para a região passar dos 500 óbitos.
Se no início da pandemia a média de óbitos era inferior a 1 por dia, hoje esse índice subiu para 5 mortes por dia. É como se a cada 24 horas, pai, mãe e 3 filhos de uma mesma família moradora do litoral falecessem vítimas da doença que mais assusta o mundo. A pior crise sanitária da história recente da humanidade está longe do fim. A sensação geral é que a população se acostumou com a Covid-19. Os casos já não impactam tanto. E, exceto familiares, diversas pessoas começaram a relativizar os óbitos em decorrência da doença. Mais do que nunca, a prevenção é a única forma de evitar que aqueles que amamos contraiam a Covid-19. Para muitos, a ficha só cai quando você vê uma imagem dessas, ou quando a própria pessoa está em cima de uma maca no corredor de um hospital. Aí talvez ele consiga pensar, se ele estiver bem ainda, meu Deus do céu, por que eu fui aglomerar? Por que eu fiz aquela festinha? Por que eu fui naquela festinha? Por que eu fui visitar minha família e passei Covid para eles? Tem casos aí de família inteira que morreram. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga, a gente não, olha aí, ó. Talvez é nesse momento que para muitos aí se desesperam. Como eu vi aqui o caso de uma menina de Paranaguá. Uns 10 dias antes estava numa festa, aglomerando, bebendo, menor de idade. Uns 10 dias depois, o que foi que aconteceu? A família pedindo ajuda, pelo amor de Deus, porque não tinha vaga nos hospitais, na UTI. E aí? Só que os jovens continuam se aglomerando, continuam fazendo festa, a gente mostra aqui, você é um mala, você é chato demais, vocês adoram mostrar a desgraça. Não, a gente quer mostrar a vida. Por isso que incentivamos aqui a vacinação. Agora não pense você, amanhã minha mãe toma a 2ª dose. Estava toda faceirinha hoje de manhã. Pois é, mãe, vai tomar a 2ª dose, Curitiba. Só que juízo, né? Dentro de casa, quietinha, sossegada. Não pense você que tomou a 1ª dose que você já pode bater perna por aí. Não, e nem com a 2ª. Nós temos que nos cuidar, porque a gente está sendo vítima. Aí sofre comércio, sofre todo segmento. Depende do teu comportamento. Só isso. Então, se cuide, por gentileza, por amor à tua vida, para você não ver uma imagem dessa que a gente acabou de mostrar. O corredor de um hospital e você indo ou para uma UTI ou para um quarto. E muitos, me desculpe, mas tem que colocar o dedo na ferida, né? Muitos não conseguem voltar vivos. E às vezes um inocente acaba sendo infectado. Um inocente que eu quero dizer, aquele que se cuidou, aquele que ficou dentro de casa. É chato ficar fechado? É muito chato. Mas é chato ficar fechado também num túmulo. Pense nisso. Sem respirar, com a tua família toda sofrendo a tua perda. Então pense bem, o que é melhor? Você ficar vivo, fechado na tua casa? Ou você ficar fechado na UTI ou túmulo? Eu não tenho muito para onde eu posso pregar aqui a vida, como eu quero que esse dia aconteça. Está diminuindo o número de casos dia a dia no Brasil. Ô, glória! Esse dia vai chegar, mas depende de você também, não é só da vacina, não. Depende do comportamento de cada um, tá bom?